o meu objetivo, acima de tudo aqui, é explicar o que é profecia. Tá? Eu acho que o problema de tudo não está em si na profecia, mas sim na concepção sobre profecia. Se eu tiver uma falsa concepção sobre profecia, eu não vou entender que ela ainda continua. Na verdade, se profecia fosse aquilo que muitos neopentecostais acreditam que são, eu realmente não acreditaria que ela existe até hoje. Tá? Então, vou explicar para vocês aqui o que realmente é a profecia, com base no texto de 1 Coríntios 14, versículo 26 até o 33. Então, se vocês quiserem pegar aí a Bíblia para já dando uma analisada, professor Rafael Rocha presente com a gente. Professor Rafael Rocha é um grande hermeneuta, um grande professor de hermenêutica, um grande teólogo. É um prazer ter você aqui, professor Rafael. Muito obrigado. Pastor da igreja Graça e Verdade, acho que é essa. Espero que eu não tenha errado o nome. Ele é pastor da igreja Graça e Verdade e vai estar aqui conosco participando, graças a Deus. Espero que possamos edificar a vida dele como ele edificar a nossa. 10h06, então já chegou o horário. Temos que fazer a oração de entrada, tá? Então vou aproveitar essa participação honorável aí do nosso pastor Rafael Rocha e pedir que ele faça a oração de entrada. É possível, Rafael? Pastor? Ih, saiu, gente. Que isso? Pastor Rafael saiu. Eu vou pedir para outra pessoa, mas não corre não, hein? Por favor. Ô, Vitor, faça a nossa oração de entrada aí, por favor. Faço sim. Achei que Vocês você ia estão me correr. ouvindo bem aí? Te ouvindo bem. Não corre não. É, vamos orar a Deus então. Querido Deus, amado Pai, te pedimos nessa manhã que o Senhor derrame, Pai, em nós a, a confiança em Ti cada vez mais e o reconhecimento certeiro do que Sua palavra diz. E nesse estudo, Pai, venhamos reconhecer a verdade, aquilo que está escrito em Sua palavra, para que seja por benefício do Seu Evangelho e avanço do Seu Evangelho, e que seja voltado para a Tua glória. Agora eu te agradeço, meu Deus, meu Pai, por mais um dia de estudo em Sua presença com meus irmãos. Assim eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Vitor. É impressão minha ou a minha câmera tá desligada? Tá desligada, né? Tá desligado. Obrigado. Bom, muito obrigado de novo, Vitor. Bem-vindo aí quem chegou agora. Foi o Gabriel, né? E o Daniel. Sejam bem-vindos aí à nossa videoconferência. Como já bem disse, hoje o nosso assunto é a profecia. Vou deixar um pouco de lado o dom de maravilhas, o dom de línguas, porque falamos, foi domingo passado? Domingo passado falamos sobre o dom de línguas. Então a minha preocupação hoje é trazer uma perspectiva diferente do que já temos sobre profecia. Tá? Nós sabemos que vivemos num país místico, né? Vivemos num país com uma concepção, uma cultura muito espírita. Eu não vou falar espiritualizado, porque espiritualizado é bom. Agora, espírita, nem tanto. Né? Então, vemos que até mesmo muitos católicos têm uma concepção muito carecista daquilo que são os dons. Né? E isso é um perigo. Isso é um perigo porque Júlio Ferreira, seja bem-vindo à nossa videoconferência. Tá? Começamos agora o nosso assunto, então você não perdeu nada. Tá? Pode ficar tranquilo aí, seja à vontade para fazer perguntas, comentários. Tá? Muito obrigado aí pela sua presença. Então, mais uma vez,
a perspectiva quanto à questão dos dons espirituais, lá de 1 Coríntios 12, ela está muito subjetiva, pelo menos na nossa cultura. A nossa cultura olha para esses dons, dom de profecia, por exemplo, com uma certa clarividência. Então, veja, toda vez que eu falo que alguém é profeta, a primeira coisa que a pessoa pensa é que a pessoa prediz algo, né? Se ela é profeta, o papel dela como profeta é dizer o futuro. Só que existe uma complicação aí, né? Até mesmo no Antigo Testamento, nem todo profeta tinha o objetivo de predizer o futuro. É óbvio que nós vamos ver profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremias, Malaquias, profetizando coisas vindouras, mas esse não era o papel fundamental dos profetas. Podemos ver aqui que muitos reis, como Davi, por exemplo, ele se aconselhava com os profetas. Então, o profeta, desde as antiguidades, né, o termo Navi, ou Nabi, esse termo, ele não define um vidente, mas ele define também um conselheiro. Porque, veja, todas as vezes que eu falo com alguém sobre profecia, ele fala assim, não, profecia é só aquilo que está descrito nas Escrituras. Tá, tudo bem, mas veja, a palavra diz que, no Novo Testamento, que algumas pessoas da igreja de Corinto estavam profetizando. Só que as suas profecias não foram escritas. Mas isso não quis dizer que não foi mais uma profecia. Então temos que entender que nem toda profecia ela vai estar relatada nas Escrituras. Isso não quer dizer, gente, que só o que está na profecia, na Bíblia é profecia. O que não está, nunca foi profecia. Então há um problema. Porque tudo que os profetas profetizavam, nem tudo eles relataram. Quando Elias estava lá com a sua escola de profetas, existiam ali profetas que não mencionaram nada nas Escrituras. Tá? Então, profecia e palavra inspirada não é a mesma coisa. Tá? Não é a mesma coisa. Tem pessoas que profetizam, mas esse peso de profecia não tem peso inspiracional. Tá? Da mesma forma que nem tudo que é inspirado foi descrito em forma de profecia. Alguns salmos, por exemplo, são salmos de lamento, são salmos de tristeza, salmos de louvor. É o homem falando com Deus. Mas o teor textual não é um teor profético. Tá? Então, veja, a gente tem que aprender duas coisas quanto à profecia. Primeiro, nem toda profecia é inspirada, tem o mesmo peso do que aquilo que está escrito nas Escrituras. Porque vários profetas profetizaram e nem assim foi escrito o que eles profetizaram. Tá? Segunda coisa, profecia não é apenas prever o futuro. Não é apenas. É claro que no Antigo Testamento, aqueles que tinham a unção profética, né, que não é um dom profético, mas é uma unção profética, é diferente do que hoje vemos como dom de profecia nas igrejas. O dom de profecia, ela está atrelada à forma de condução de culto, a forma de edificação da igreja para maior aproveitamento do culto, mas no Antigo Testamento não era isso. No Antigo Testamento era uma unção profética que um homem recebia para, assim, exercer seu ministério em particular. Então, veja, profecia nem sempre é vidência. Alguns profetas prediziam o futuro, mas isso não quer dizer que era obrigação dele predizer o futuro. Tá? Então, os profetas eles eram consultados para aconselhamento, consultado pelos reis, pelos governantes, até mesmo alguns sacerdotes e alguns juízes iam até esses profetas para saber o que eles tinham que falar por parte de Deus. Tá? Então, o papel do profeta sempre foi o seguinte, fazer o povo retornar às leis de Deus, fazer o povo se arrepender dos seus maus caminhos e voltar àquilo que Deus tinha ordenado a eles. Tá? Então, de certa forma,
o papel do profeta, até mesmo no Antigo Testamento, era exortativo, né, e de aconselhamento. Eram as principais. Claro que vamos ver uma certa um certo predizer o futuro ali. E a maioria dos profetas predizeram coisas escatológicas, predisseram a vinda do Messias, como Isaías 53, como Isaías 9, né? Predisseram até o fim dos dias, né? Então, a gente vê que há, sim, palavras proféticas escatológicas ali, óbvio que há. Mas o que eu estou dizendo é que nem no Antigo Testamento essa era a função principal dos profetas. Tá? Eu vou ler com vocês o texto magno de hoje, que é 1 Coríntios 14, e também vou consultar esse dicionário aqui, ó, dicionário bíblico Wycliffe, sobre o que é profecia para vocês. Mas fiquem tranquilos que eu não vou ler o livro todo, não, gente. Porque se eu ler isso tudo aqui, vai demorar 2 anos para falar com vocês. Então, quem tiver com a Bíblia na mão aí, vai comigo lá em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios. Anderson André. Seja bem-vindo, Anderson. 1 Coríntios 14 que eu falei, né? Alguém lembra o versículo que eu falei? Não, né? É que eu tô velho, gente. Eu esqueço. Lembrei. 26. 26 a 33. Vamos lá. Que fazer, pois, irmãos, quando estáis reunidos, cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las. Mas que tudo se faça para a edificação da igreja. Se há quem fale em línguas, falem 2 ou no máximo 3, um após o outro, e que alguém as interprete. Se não há intérprete, cale-se o irmão na assembleia. Fale a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, 2 ou 3 tomem a palavra e os outros julguem. Se alguém que esteja sentado recebe uma revelação, cale-se o primeiro. Vós todos podeis profetizar. Aqui eu quero a atenção de vocês. Vós todos podeis profetizar. Mas cada um a seu turno, para que todos sejam ensinados e exortados. Algumas vezes, em algumas versões, está instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Tá? Até aqui. Bom, por que eu escolhi esse texto? Eu escolhi esse texto porque ele é o texto que mais define o que é uma profecia. Tá? Quando a palavra diz ali em 1 Coríntios 14, muitos acabam rejeitando um pouco a questão da profecia, porque a raiz da profecia nesse texto, ela é antecedida por uma revelação, né? O termo apocalipton, que significa revelação, precede a terminologia profeteuon, profeta. E isso parece que quer nos mostrar que toda profecia ela pressupõe uma revelação. E eu não negaria isso. Tá? Eu não negaria isso, porque o que eu sou contra e o que eu creria que todos deveríamos ser contra são novas revelações. Novas revelações. O que são novas revelações? São revelações extras canônicas.
São revelações que recebemos que não precisamos de acesso à Bíblia para ter. Tá? Agora, a partir do momento que a gente entra nas Escrituras e recebemos uma revelação por parte de Deus, isso ainda existe. Por quê? Porque na nossa leitura, não podemos contar só com a exegese, só com a interpretação humana. Nós temos que contar também com o auxílio do Espírito Santo para receber por parte de Deus. E isso se chama revelação. Tá? Mas é uma revelação intrinsecamente escriturística. Não pode sair das Escrituras. Se sai das Escrituras e se torna uma nova revelação, deve ser rejeitado. É isso que os reformadores falavam, que Lutero, Calvino, Tyndale, Spurgeon, Edward, Owen, John Bunyan, todos eles sempre enfatizando: não há novas revelações, não há novas revelações. Todavia, em vários escritos desses grandes reformadores, nós vamos ver eles dizendo que Deus está em constante revelação com eles. No relacionamento que eles tinham com Deus, Deus sempre se revelava a eles. Ou seja, existe revelação nas Escrituras. Todos os dias descobrimos algo novo nas Escrituras, algo que antes nós não conseguimos contemplar devido à nossa limitação. Mas Deus é misericordioso e justo e Ele continua a falar conosco até o dia da sua vinda. Então veja, é muito importante a gente entender que revelação existe. O que não existe são novas revelações. Revelações extras. Isso rejeitam. Isso nós podemos rejeitar. Agora, será que o termo profeteuon está somente ligado à revelação? Não. Mais uma vez, eu venho frisar para vocês a importância do ensino e da exortação por parte da profecia. É isso que o texto de 1 Coríntios 14, versos 26 a 33 está falando. Quando a gente ali está falando da superioridade da profecia em consonância com o dom de línguas. Tá? Então ele está falando, olha, se não tem intérprete, fica quietinho, não fala não. Tá? Deixa que os profetas falem. Deixa a profecia acontecer. Por quê? Porque quando a profecia acontece, existe ensino e exortação na igreja. Então, olha que interessante. O papel do profeta é trazer aconselhamento. Se por parte de pregação, nem sempre. Porque a gente vai ver na cidade de Éfeso, na cidade de Corinto, pessoas que não tinham um cargo de liderança exercer uma certa profecia. Por exemplo, a palavra fala lá de um certo Ágabo. Esse Ágabo, eu creio que ele não era nem bispo, nem presbítero. Tá? Então, em si, ele não era líder de nada. Ou seja, ele não estava no púlpito ou na frente da igreja trazendo uma mensagem. Mas o papel dele ali era de aconselhamento, era um papel exortativo. Tá? Então, é muito importante a gente definir esse critério, esse papel profético, antes de dizer se algo cessou ou não cessou. Tá? Essa é a primeira coisa que precisamos definir. Na verdade, um grande pregador, que vocês também vão conhecer muito bem, o nome dele é Dr. Martyn Lloyd-Jones. Para mim, a maior inspiração contemporânea de pregação eu aprendi em Martyn Lloyd-Jones. Ele fala uma coisa muito interessante. A gente pode olhar para os reformadores, como João Calvino, Lutero, e até mesmo para os pais da igreja, como João Crisóstomo e Agostinho de Hipona, e dizer que realmente os dons cessaram. Dizer que realmente os dons cessaram, como todos eles falaram. Só que a gente não pode colocar a nossa teoria teológica, a nossa linha teológica, à frente da soberania de Deus. O que ele quer dizer com isso? Podemos entender que essa manifestação, esses dons eclesiásticos, esses dons carismáticos, eles eram muito mais ativos no período da igreja primitiva. Então, veja,
se eles eram muito mais ativos, existem dois motivos para isso. Dois motivos, um está errado, o outro está certo. Só que muitos falam assim, não, mas lá na igreja primitiva existia muito mais dons de cura, milagre, línguas que hoje, porque aquele povo era um povo muito abençoado, era um povo muito mais próximo de Deus. E existe uma complicação nessa ideia. Eu estou dizendo, ao falar isso, que o Espírito Santo, ele escolhe as pessoas para dar o dom de acordo com o mérito da pessoa. Se essa pessoa ora bastante, eu vou dar um dom para ela. Se essa pessoa é próxima de Deus, se ela faz o bem, eu vou dar o dom para ela. E não é isso. O critério do Espírito nunca foi esse. O critério do Espírito nunca foi esse. Se a gente for pesquisar na história e olhar para a igreja primitiva, veja, quando o último apóstolo escreveu as 7 cartas da Ásia, né, o apóstolo João, ele só falou bem de uma igreja, que foi Filadélfia. Só de uma igreja. As outras, todas foram exortadas. Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Tiatira, todas elas foram exortadas, porque abandonaram o primeiro amor, porque misturaram o mundanismo com o cristianismo verdadeiro, porque estavam deixando as antigas premissas doutrinárias para se submeter ao romanismo. Então, existe mais exortação ali do que elogio. O elogio que vamos ver é para a igreja de Filadélfia. Então, veja, chega a um ponto de Deus falar com uma das igrejas que ele quer vomitar essa igreja da boca dele. Né? Apocalipse 3,16 vai falar isso de uma igreja. Então a gente não pode ter essa falsa concepção de que a igreja primitiva era uma igreja joia. Era não, nunca foi. Vamos olhar as epístolas. Vamos olhar Gálatas. Paulo falando, insensatos Gálatas. Quantas vezes eu terei que falar novamente a mesma coisa? Vamos olhar para a epístola de Romanos, onde Paulo tem um grande conflito ali entre judeus e gentios, para apaziguar a situação. Vamos olhar para a igreja de Colosso, onde a ideia gnóstica daquele tempo estava querendo entrar na igreja, e o apóstolo Paulo teve um certo trabalho ali. Vamos olhar para a epístola de Corinto, onde chegou a um certo ponto de Paulo ressaltar para eles a importância de crer na ressurreição, porque eles não estavam crendo. A principal doutrina de Cristo é a ressurreição. Junto com a morte é a ressurreição. Porque não vai adiantar eu crer na morte de Cristo se eu não crer na ressurreição. Então, não adianta nada. Tá? E Paulo teve trabalho com isso. Então, não tem como eu falar que a igreja primitiva recebia muitos dons porque era uma igreja próxima de Deus. Não. Eu posso até falar que Deus tinha um propósito apostólico nos dons. Como os sensacionistas falam, Deus tinha um propósito de estabelecer o fundamento da igreja, como diz, se eu não me engano, Hebreus 2, posso estar enganado. Mas parece que os dons para os sensacionistas é um fundamento para alicerçar a igreja apostólica. Tá? Agora vejam, o que é um fundamento? Um fundamento é aquilo que nunca sai. Se a gente for pesquisar o fundamento de uma casa, um fundamento de um prédio, seja o que for, o fundamento é aquilo que é colocado e de uma vez por todas vai ficar lá. Isso é fundamento. Então, o primeiro critério, se os dons fossem temporários, já não seria muito bem o fundamento, a palavra certa a se usar. Tá? E outra coisa, não podemos crer que os dons eram dados devido ao mérito da igreja. Se alguém quer defender o sensacionismo, beleza, faça como o grande MacArthur. Fale que o dom teve propósito, tá? Teve o seu propósito,
E, historicamente, nós não vamos contemplar os dons espirituais, nós não vamos contemplar o Espírito Santo manifestando tais dons como manifestava no Novo Testamento, na igreja primitiva. Concordo plenamente. Mesmo sendo continuista, eu creio que a manifestação do Espírito concernente aos dons espirituais não é a mesma coisa que era no passado. Não é a mesma coisa. Tá? Isso aí podemos afirmar. Então, antes de entrar categoricamente na questão dos aliancistas continuistas da Europa e também na posição calvinista quanto a isso, eu vou abrir o fórum, tá? Já passou meia hora, eu vou abrir um fórum para que vocês façam perguntas, comentários, e a gente aqui vai chegar a um consenso geral sobre a questão da profecia, tá? O primeiro bloco vou finalizar agora, e depois que vocês falarem, eu volto com o segundo bloco. Pode perguntar, irmãos, não fica tímido, não. O pessoal é tímido. Podem ficar à vontade. Se não tiver pergunta, eu continuo. Pergunta aí, Larissa. Pergunta aí, Gabriel. Pode ficar à vontade. Então vou continuar, hein? Professor D'Angelo, Oi, bom dia mesmo. quem tá falando? É o Fábio. Sem óculos aqui é difícil. Oi, Fábio, tudo bem? Todo professor, graças a Deus. Professor, eu entrei na live agora, não peguei desde o início, mas eu peguei no finalzinho. É uma coisa que você falou que eu achei bem interessante. Quando o irmão disse que, mesmo sendo continuista, você acredita que os dons, eles não. A manifestação do Espírito Santo, ele não se dá hoje da mesma forma como se deu no período apostólico, né? Eu gostaria, assim, de entender, na visão do irmão, qual é essa diferença entre o período apostólico para hoje, na visão do irmão que é continuista. Certo, excelente pergunta, Fábio. Larissa falou que queria saber a mesma coisa. Eu creio que essa seja a melhor pergunta a se fazer para um continuista reformado. Eu estava falando, foi semana passada, se eu não me engano, que existe diferença do continuismo reformado para o continuismo pentecostal. Tá? Existe diferença. Primeira coisa que eu vejo de diferente. No período apostólico, existia uma certa ênfase na manifestação de curas por parte dos apóstolos. Parecia, isso não está escrito, por isso que eu vou falar parecia que os apóstolos tinham total controle sobre aquilo que eles faziam. Tá? Eu sei que algumas vezes, algumas curas e milagres não aconteciam. O próprio Jesus já foi em algum lugar, né, e poucas pessoas foram curadas ali. Então, a gente vê que nem tudo, né, está ao controle da pessoa, porque ele foi e não fez. Se quisesse, o teria. Essa é a questão. Jesus é Deus para isso. Mas, uma coisa que vemos é que no período da igreja primitiva, existia uma certa ênfase na questão de curas e milagres. Veja que o sinal que Jesus deu a João Batista foi preso, né? E João Batista falou assim com um de seus discípulos: olha, vá lá e fale com Jesus, pergunta se ele é esse mesmo tal Messias, né? Porque João Batista estava prestes a morrer, então é claro que vai surgir algumas dúvidas nele. Então ele queria ter certeza de que realmente Jesus era esse Messias que ele estava preparando o caminho, né? Porque se não fosse, ele teria que sair da prisão, porque a missão dele não estava completa. Ele viveu a vida inteira para preparar o caminho do Senhor. Aí, vamos supor que Jesus não fosse, então ele ia ter que sair da prisão para preparar de novo. Então, quando ele mandou os discípulos, o que Jesus fez? Jesus curou, Jesus profetizou, e Jesus falou assim para os discípulos: vá lá e fale para João Batista aquilo que vocês têm visto
por parte de mim. Ou seja, os milagres, né, os dons, eles eram característica de um sinal profético que deveria acontecer nas igrejas. Tá? Por exemplo, antes da igreja primitiva existir, o que existiam eram as sinagogas e o templo. Tá? É assim que existia. Mas, depois de Malaquias, não houve mais milagres, não houve cura, não houve nada. A profecia para os judeus cessou em Malaquias. Nem João Batista era profeta, não para os judeus. Nenhum judeu vai dizer que João Batista era profeta. Tá? Vai dizer que João Batista era um sacerdote essênio, por isso que ele morava no deserto, mas não vai dizer que João Batista é um profeta. Então, o que eu quero dizer? No período do Novo Testamento, os dons eram sinais de uma promessa profética. A primeira é de Joel 2, que acontece em Atos 2, e Pedro vem falar ali, não, ninguém aqui está bêbado. O que está acontecendo aqui é uma profecia que foi falada em Joel capítulo 2, e o Espírito desceria sobre toda a carne. E é isso que está acontecendo nesse lugar. Então, primeiro sinal é um sinal profético. Quando esses dons, quando essa manifestação espiritual passa para a igreja, também é um sinal profético. Porque a igreja é o símbolo da entrada dos gentios no cristianismo. A igreja é isso. A igreja não pode ser considerada só os judeus, mas sim judeus e gentios. E isso foi uma profecia. E essa profecia, ela ganha corpo quando os dons espirituais começam a se manifestar nas igrejas. Tá? E isso também está escrito lá em Marcos 16, 17. Em teu nome falarei novas línguas, profetizarei e expulsarei demônios. Tudo isso é uma profecia de algo que aconteceria nas igrejas, entre o povo de Deus. Tá bom? Então, vemos que é muito manifesto no Novo Testamento, na igreja primitiva, porque a igreja primitiva é o símbolo do avanço da igreja. Veja, por que o Espírito Santo desceu em Atos 2, lá em Pentecostes? Porque Pentecostes era um evento onde várias nações judias e prosélitas se reuniam para festejar ao Senhor. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu de forma missional. O papel do Espírito Santo na igreja primitiva é ser missional. Então, em Atos 2 acontece isso. Em Atos 10, o Espírito Santo traz uma mensagem para Pedro, dizendo que ele precisa ir à casa de Cornélio, e lá o Espírito Santo também se manifesta. Por quê? Porque não somente judeus e prosélitos precisam saber a verdade, mas também gentios. Depois disso, acontece a mesma coisa em Atos 19, lá em Éfeso, com os gentios. E isso tudo porque a intenção do Espírito, através dos dons, é ser missional. Quando esse contexto ele ganha o seu corpo, ganha o seu fundamento, como diz Hebreus, esses sinais aparentemente diminuem. E a gente não pode dizer o contrário, porque depois da morte do último apóstolo, todos os pais que vêm, eles não vão ver os mesmos dons da mesma forma. Eles vão ver um milagre ali, outro aqui, uma profecia ali, outra aqui, mas nunca a mesma coisa como era no Novo Testamento. Justamente porque era necessário esse manifestar do Espírito para alicerçar a igreja primitiva e fechar o cânon. Tá? Por isso que, de certa forma, eu não jogo totalmente fora o pensamento cessacionista. O que eu discordo no pensamento cessacionista é que esses dons não acontecem hoje. Isso eu discordo. Porque acontecem em menor número, mas acontece. Tá? Eu acho que eu respondi. Professor, eu confesso que eu fiquei assim até, como é que eu posso dizer? Porque eu nunca tinha visto um continuista falar dessa forma, né? Porque geralmente o continuista, ele embasa muito a questão da manifestação dos dons, né? E uma das coisas que o cessacionista questiona é exatamente
essa mesma intensidade da manifestação dos dons que aconteceu no período apostólico, acontecendo no período da igreja agora. Eu sou cessacionista, mas eu não sei se eu poderia me chamar de um cessacionista moderado. Por que eu sou cessacionista? Mas eu creio que Deus pode fazer todos os sinais que ele fez no período apostólico. Inclusive, Michael Horton, eu vi um debate dele com um arminiano. Com Craig Keener. Isso, que ele é cessacionista, Michael Horton, e ele fala que conhece testemunho de missionários que foram enviados para tribos de outros países que não sabiam a língua, e quando ele chegou lá, Deus usou esses missionários na linguagem deles e eles compreenderam perfeitamente a mensagem do evangelho. Eu creio que Deus cura e opera milagre nos dias atuais, eu creio perfeitamente nisso. Eu não creio que há uma manifestação da mesma forma como houve no período apostólico. Eu não sei se eu sou mais continuista do que você ou você é mais sensacionista do que eu. Mas eu vejo aqui uma questão bem interessante que até então eu não tinha visto um continuista falar. Mas obrigado, professor, pela resposta. É assim, o D'Angelo. Assim que eu penso, né? MacArthur também escreve isso. Ele fala, tipo assim, pode acontecer um sinal tipo assim, de uma pessoa falar idiomas diferentes, né? Lá na conferência Fogo Estranho, quando aquele convidado, esqueci o nome dele, ele disse que é possível a pessoa falar outras línguas quando o Espírito Santo conceder. Mas ele não coloca isso como dom de línguas. Isso que é engraçado, entendeu? Mas o que eu penso a respeito sobre as revelações é algo oculto na mente, passado, tipo assim, oculto na mente de Deus, que ele não passou aos homens. Então, o que ele passou de necessário aos homens é pela Escritura. Então, eu acredito que o dom de profecia cessou nessa parte, porque a gente vê várias profecias, digamos assim, acertadas assim lá em Atos. Teve só 2 manifestações, né, como o senhor citou, sobre que profecias não são coisas futuras. No Novo Testamento só tem 2 relatos, né, no caso ali de Paulo e mais um que eu não me lembro muito bem. Então, o dom de profecia, assim, que é mais passado assim no Novo Testamento, é passar uma verdade oculta na mente de Deus para a sua igreja. Então, a profecia do Novo Testamento eu vejo nesse sentido. E como foi fechado o cânon, eu acho que cessou. Deixa eu falar 2 coisas. Bom dia a todos, pastor D'Angelo. Existe diferença de profecia no Antigo Testamento e no Novo? É isso que eu vou falar agora. Obrigado, Daniel. Vou falar agora. Ô, Vitor, deixa eu falar uma coisa para você. A profecia, tá? Vou te dar um exemplo. Quando eu era ateu, quem me conhece já sabe que até os 17 anos eu era ateu. A forma que Deus falou comigo, uma forma, creio que estava oculta ao coração de Deus e foi transmitido a mim, foi através da pregação. Através da pregação, eu descobri algo da parte de Deus que eu não sabia, mesmo lendo a Bíblia, porque, mesmo sendo ateu, eu li a Bíblia. Mas nunca tinha me sido revelado. Por que não tinha me sido revelado? Porque não era o tempo de Deus? Não sei. Havia um motivo por trás. A questão é que me foi revelado. Me foi revelado pela pregação. Tá? Agora, veja. A palavra é bem enfática em dizer que a profecia está ligada ao ensino e à exortação. E não apenas a trazer algo oculto da parte de Deus, porque, na verdade, o objetivo da pregação é trazer algo da parte de Deus. Tá? Quando eu prego em alguma igreja, a minha intenção, eu sempre peço a Deus, você vai ver até Nicodemos falar isso. Nicodemos é cessacionista.
E Nicodemos fala que antes dele pregar a palavra, ele pede a Deus para que Deus dê um espírito profético para ele, para que ele não somente transmita o que estudou, mas que ele também transmita o que está no coração de Deus. Esse é o papel do pregador. O papel do pregador não é transmitir apenas o que você estuda. Transmitir apenas o que se estuda é o papel do professor. Eu, quando vou dar as minhas aulas, eu quero transmitir aquilo que eu estudei. Eu não quero ali ser dogmático, eu não quero ali ter o objetivo de levar espiritualidade para ninguém. Tá? Até porque tem ateus ali. Então, o meu objetivo é levar o estudo intrinsecamente acadêmico. Tá? Agora, a partir do momento que eu estou no púlpito, o meu papel é levar o que está no coração de Deus para os ouvintes. Porque o meu estudo, por mais que seja muito apurado, não vai salvar vidas. Não vai converter almas. Não vai. O que vai converter almas é aquilo que está no coração de Deus. Por isso que eu creio que essa revelação que você está dizendo, ela ainda acontece. Não aconteceria se o propósito da profecia fosse temporário, mas a palavra diz que o propósito da profecia é edificação eclesiástica. Então veja, para mim, essa é a minha concepção, entendo a sua também, mas a profecia, na questão de ensino e exortação, ela só acabaria se a igreja não precisasse mais de edificação. Tá? Então veja, no tempo do Novo Testamento, existia o Antigo Testamento. Tá? No tempo lá da igreja primitiva, existia o Antigo Testamento. As tábuas da lei, que era o manual sagrado do povo de Deus. O manual sagrado, eram as leis. Tá? Todavia, pensem se eles falassem assim, não, as profecias cessou em Malaquias. Pensa como seria difícil para os apóstolos terem credibilidade. Como seria difícil? Para um pescador, porque os apóstolos eram todos pobres. O único ali que tinha uma certa condição, uma certa erudição, né, era por Mateus, que era um cobrador de impostos. Vamos ver também Lucas, que era médico, mas ninguém diz que ele era rico. O apóstolo Paulo, que não era tão rico também, que era fazedor de tendas, deixou de ser membro do Sinédrio para seguir a Deus. Então, todos eles ali eram sofredores e pobres. Agora, por que eu vou acreditar nos apóstolos desse se cessou em Malaquias? A ideia judaica era essa. Eles tinham a lei, os profetas, né? A Torá, o Nevim, o Ketuvim, Torá, leis e escritos. Essa era a divisão do Antigo Testamento. Então, pense, se eu crer que as profecias cessaram, ia ter problema na igreja primitiva. Porque já existia um manual sagrado. Já existia. Quando a palavra de Deus diz lá em Timóteo e tal, que toda a escritura é inspirada por Deus, quando Pedro diz que nenhum profeta escreveu por particular inspiração, mas todos escreveram por parte de Deus, Pedro está falando ali do Antigo Testamento. Tá? Está falando ali do Antigo Testamento. Então, por que eu creio que o Novo Testamento também é inspirado? Porque se o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo, é óbvio que ele é inspirado. Ninguém precisava dizer que o Novo Testamento é inspirado. Né? Mas eles sempre falavam, a nova aliança é o cumprimento da antiga. Então é isso que me mostra que o Novo Testamento também é inspirado. Mas veja, antes da compilação do Novo Testamento, em que os discípulos acreditavam? Em que a igreja primitiva acreditava? No Antigo Testamento. Tá? E ainda assim, as profecias, os dons eram necessários para a edificação da igreja. Não quer dizer que porque já havia palavra inspirada, que não era necessário os dons para a edificação da igreja. Tá? E respondendo aí o Daniel, a diferença, Daniel, da profecia do Antigo Testamento para a profecia do Novo Testamento
é que no Antigo Testamento o papel dos profetas, em grande parte, pelo menos os profetas literários, era trazer mensagens proféticas que aconteceria ou no futuro próximo, no caso, alguns profetas profetizaram o exílio, então era uma profecia próxima, ou trazer uma profecia messiânica e escatológica. Tá? Então, os profetas sempre traziam uma mensagem que seriam para povos vindouros. Mas é claro que nem sempre os profetas faziam isso. Tinha vezes que os profetas traziam simplesmente exortação. Convidavam o povo a voltar para as leis de Deus. Convidavam o povo a se arrepender. Né? É isso que Jonas fez lá em Nínive. Arrependei-vos. Arrependei-vos. É mensagem de arrependimento. É isso que nós estamos pregando hoje. Povo, se arrependa. Jesus está voltando. É a mesma mensagem. E eu não posso falar que somos profetas por causa disso. Nós apenas somos igreja. Nosso papel como igreja é exortar o povo a voltarem para o verdadeiro evangelho. E era isso que os profetas também faziam. Ensinavam as leis e levavam o povo a se arrepender. Tá? Então, o Vitor vai sair. Tá bom, Vitor. Vai com Deus, filho. E então, Daniel, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Às vezes temos uma noção de cessar dos dons porque temos uma falsa concepção disso. Muitos acreditam que o dom de profecia é o dom de clarividência. É a mesma coisa que o Espiritismo ensina. Todo profeta tem que prever o futuro. Não é assim. Não é evidência, mas é ser boca de Deus. Tá? É exatamente isso. Não tem nada a ver com prever o futuro, mas tem a ver com ser próximo de Deus, exortar a igreja, aconselhar a igreja. É isso que os profetas faziam lá em 1 Coríntios 14. Tá? E essa é a resposta que eu tenho para dar. E mais alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, eu vou estar falando aqui agora sobre os reformadores e a concepção deles quanto a essa ideia. Oi, Júlio. Eu tenho umas observações aqui para melhor compreensão. Paz do Senhor para todos aí. Se eu bem compreendi, você justificou, e eu concordo, que as profecias, para terem peso, elas não podem ser extras canônicas, ok? Eu vou fazendo as observações paulatinamente para que não haja dissonância de compreensibilidade. Aí depois dessa afirmação, eu quero fazer uma observação. Só que as igrejas, ou no caso, as profecias, melhor dizendo, só que as profecias no contexto de Corinto, da igreja de Corinto, eram profecias extracanônicas, ou seja, eram novas para eles, e muitas delas eram de foro íntimo, ok? Aí com base nessa afirmação, que é um fato, me leva à seguinte interrogação. Tal evento não chancelaria profecias odiernas de caráter coletivo e local? E aí eu chego a duas interrogações, ou seja, que o modus operandi, porque tudo começa lá que as profecias não podem ser ou ter caráter extracanônicos. Mas depois eu aceito que isso é verdade, mas eu faço a observação, só que as profecias no contexto de Corinto eram profecias extracanônicas, ou seja, para eles era de foro íntimo. Tal evento não chancelaria as profecias odiernas em caráter pessoal e coletivo local? Aí essa é a minha primeira interrogação e chego logo uma segunda para fechar minha participação. Você crê na odiernidade do modus operandi da igreja em Corinto? Na atualidade, no caso? Você crê que haja a possibilidade na odiernidade do mesmo modus operandi, não que seja regra, mas do mesmo modus operandi que ocorreu na igreja em Corinto? Excelente pergunta, Júlio. Olha, eu como... Talvez isso seja um defeito ou não, mas eu sempre tento olhar para a Escritura com um olhar muito exegético. E esse olhar exegético nos leva a dividir o texto em duas partes. Você sabe muito bem disso. Textos descritivos e textos normativos. Tá? Vou usar um exemplo aqui. Não levo isso como profecia,
mas é uma exortação. Então, acaba se encaixando no que eu falei. Lá em 1 Coríntios 11, que fala sobre o uso do véu, é 11? Bom, eu creio que é 1 Coríntios 11. Fala que a mulher deve usar véu na igreja, tá? E o homem não pode usar cobertura porque o cabeça do homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem e por aí vai. Eu creio que essa exortação, esse aconselhamento por parte de Paulo é um texto descritivo, é um texto que se enquadra dentro de uma cultura e que não necessariamente deve ser expandido ou entendido como um texto normativo, porque não é uma norma geral, mas é uma descrição local. Tá? Relativa às profecias, eu creio da mesma forma. Veja, existiam sim algumas profecias, alguns atos proféticos extracanônicos ali, mas o que eu quero dizer como extracanônico? Naquele contexto, o extracanônico só está dizendo que não está relatado. Por exemplo, lá em Corinto, as pessoas profetizavam, mas não está escrito na Bíblia. Tá? Isso não quer dizer que é extracanônico. Eu considero extracanônico aquilo que não está em consonância com a palavra de Deus. É isso que eu quero dizer com extracanônico. Tem coisas que acontecem na igreja que simplesmente não teve o propósito ou o compromisso de ser anotado. Tá? Então veja, João, se eu não me engano, ele fala que Jesus fez muito mais obras do que está escrito ali. E se fosse para relatar, não daria para ser escrito. Isso é uma verdade. Se está escrito que Jesus fez, é porque Jesus fez. Mas não precisa estar escrito o que Jesus fez para eu crer. Só precisa estar escrito o que ele fez, mesmo que não mostre. Relativo ao modus operantes que acontecia naquela época, de um caráter mais pessoal, ou de um caráter mais imanente, né? Eu creio que isso ainda aconteça hoje. Como eu disse a vocês, quando eu me converti ao Evangelho, eu recebi por parte de Deus uma revelação que não teve cunho coletivo. Não teve cunho coletivo, porque essa pregação eu estava assistindo sozinho. Eu estava assistindo sozinho, não tinha ninguém ali comigo. Tá? E eu fui alcançado por Deus. Haviam coisas ali que estavam no coração de Deus, que me foi transmitida, que me levou a me aproximar dele. Então eu creio que o caráter imanente por parte de Deus, né, não anularia o fato de haver essa divisão de profecias canônicas. As profecias canônicas, elas devem ser fixas, e todas as profecias pessoais que alguém receba devem estar em consonância com aquilo que está escrito. É simples assim. Caso não esteja em consonância, eu rejeitaria por completo. Eu já recebi profecia em alguma igreja que falou que eu ia receber um automóvel. Falou. Aconteceu. Eu recebi o automóvel. No tempo que ele falou que eu ia receber. Se fosse uma outra época, eu falaria, essa profecia foi por parte de Deus. Com certeza. Se ele falou que eu ia receber e eu recebi, é porque é parte de Deus. Só que, em primeiro lugar, eu nem tinha carteira. Estava dirigindo fora da lei. Se eu não tinha carteira, estava dirigindo fora da lei. Então, eu devo entender que profecia não é aquilo que é profetizado e acontece. Porque isso a gente vai ver muito no espiritismo, na magia negra, no satanismo, pessoas predizendo algo e acontecendo. Então, essa não é a análise que devemos ter. O modus operantes que vamos ver lá em Coríntios, o caráter pessoal que o Espírito Santo se revelava, nem sempre coletivo, mas às vezes dentro de um contexto mais social e mais direto, isso não está no lado hoje. Isso não está no lado hoje. Só que se acontecer, deve estar em consonância. Tá? Se eu entendi sua pergunta, essa é a minha resposta. Tá? Por isso que dentro da igreja que eu congrego, eu sou presbiteriano,
existe uma rejeição muito forte à minha teologia continuista quanto a isso, tá? Para quem já sabe, aí, a maioria dos presbiterianos são cessacionistas, e eu, como pastor presbiteriano, tenho uma certa dificuldade, até mesmo em participar de reuniões conciliares. Tá? Acontece isso. Mas louvo a Deus, entendo o presbitério por essa questão. Sabemos que a nossa base ela também é fundamentada na Confissão de Fé de Westminster, onde o continuismo acaba se desligando um pouco do que a CFW diz. Então existe essa problemática também. Então espero ter respondido aí. Se eu não respondi, eu tento responder de novo de outra forma. Não, tranquilo, vai na paz. Respondeu sim. Mais alguém, gente? Mais alguém quer perguntar ou agregar? Se não, eu vou ler aqui o que o dicionário fala sobre a profecia, para que todos nós entendamos bem. Uma coisa rápida. Profecia no Antigo Testamento. Um oráculo profético ou mensagem a ser transmitida ao povo era ser entendida como um peso, em hebraico, massa, sobre a alma do profeta até que ele pudesse pronunciá-lo. Veja, aqui está dizendo também que a profecia, enquanto ela não fosse anunciada por parte do profeta, ela machucaria o profeta com um peso muito grande. A gente vai ver também Jeremias falando sobre isso, que o peso machucava os seus ossos. Né? Também foi usada a palavra navi, relacionada com nave, que era um termo utilizado também na Suméria. Já no Novo Testamento, a palavra grega é profeteia, que pode referir-se a uma atividade profética ou a um dom de prelúdio ou um dom de aconselhamento espiritual exortativo. Aquilo que eu falei para vocês. A profecia não se baseia somente em vidência. É óbvio que eu estaria mentindo se também não fosse vidência. Claro que muitas profecias também eram um tipo de vidência, mas não é isso o todo o contexto. Parece que os profetas só podiam falar se fosse algo sobre o futuro. Não é isso. Samuel era conselheiro de Davi, haviam outros conselheiros de Davi também, que eram profetas, mas nunca anunciaram o futuro, apenas estavam ali como conselheiros por parte de Deus, tá? E é muito interessante a gente ver isso, que o profeta, ele não tem a mesma função, por exemplo, que um mestre, tá? Um mestre, ele tem, eu creio que mestre e pastor seja basicamente a mesma coisa. Todo pastor deve ser mestre e todo mestre deve ter um papel proclamativo e cuidador. Eu digo isso tanto usando o idioma grego, que a gente vai ver ali lá em Efésios 4:11, o termo kai, né, como uma conjunção, denotando que mestre não é um cargo, mas ele é uma característica do pastor, né? Onde fala de apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, ou seja, pastores que são mestres. Então eu vejo ali mais como um adjetivo do que como um adendo, tá bom? E nessa questão, eu creio que a profecia ela está ligada à questão aconselhativa e exortativa. O dicionário nos diz isso também. O próprio termo grego nos vai mostrar isso, sabendo que o termo grego ele tem algumas diferenças, obviamente, dos termos hebraicos. O termo hebraico ele está ligado dentro de um contexto. Então, se no Antigo Testamento a revelação era muito poderosa e os profetas eles tinham um trabalho muito grande de levar juízo também, o próprio termo vai estar ligado à função do profeta. Já no idioma grego, o termo também está ligado à sua cultura. Tá? Então,
o profeta, ele não estava ligado a uma vidência, mas ele estava ligado a uma função exortativa e aconselhativa por parte de quem proferia, tá? Agora, sim, como o Júlio disse, havia profecias de outros caracteres, tá? Havia profecia de vários termos, de vários tipos, e ainda hoje existem profecias que nos levam a entender que nem toda profecia tem o mesmo caráter, tem a mesma consonância. Então, o cuidado que devemos ter ao falar, por exemplo, que os dons cessaram, é dizer que as suas funções também cessaram. Daniel vai sair. Daniel, muito obrigado por participar. Daniel Corrêa. Ele teve um imprevisto aí, mas amém. Então, veja, eu dizer que os dons cessaram é dizer também que o seu propósito cessou. E é por isso que eu não sou cessacionista. Porque eu não creio que o objetivo dos dons tenha cessado. Apesar de reconhecer que, historicamente, esses dons miraculosos ficaram meio que ausentes ou quase sumiram no período da igreja. Eu, como professor de história da igreja, eu entendo isso. Entendo. Olhando para trás, a gente vai ver grandes debates teológicos, grandes concílios, formulações de credos, vamos ver a política, o Estado participando sobremaneira ali no período carolíngio, vamos ver muita coisa, mas a manifestação dos dons espirituais a gente não vai ver muito, nem muito mesmo no período reformado. A gente vai começar a ver essas manifestações mais presentes no último século, de 1906 para cá. E isso acaba levando o povo a crer que essa manifestação é muito teatral. Porque se esse tipo de agir, de mover, começou com o pentecostalismo, e nem com John Wesley, que era um homem muito avivado, acontecia tais manifestações. Então, é complicado. Muitos vão dizer que é um teatro, que é algo que começou em 1906 e é um teatro pentecostal. É claro que a gente vai ver muito teatro nesse meio, mas eu não creio, mesmo olhando para a história e vendo a ausência dos dons, eu não creio que tudo que a gente está vendo aí é teatro, não. Eu creio que existe, sim, um agir do Espírito. Eu creio que há importância da gente buscar os dons. Tá? É óbvio que quem dá os dons de acordo com a sua vontade é o Espírito, mas eu creio que devemos entender que é crucial para a edificação da igreja. Tá? E a gente pode ver essa ideia até mesmo em alguns reformadores. Se formos olhar para Jonathan Edwards, a gente vai ver que em alguns momentos da vida dele, ele ficou confuso, porque ele viu um certo agir que ele nunca tinha visto. Na própria pregação dele, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele vê as pessoas segurando a coluna do templo, outras se jogando no chão, conscientes, tá? Conscientes. Não é cair no som desmaiando, não. Conscientes. É o que a palavra diz. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deve haver controle. Não é bagunça, não. Mas ele ficava espantado com aquilo. Porque havia ali um certo mover que ele não tinha visto antes. O avivamento, nessa época, que também aconteceu por parte de John Wesley, era algo assustador. Era algo assustador, que era precedido e antecedido por muita vida de oração. Não era só uma manifestação física, mas era precedido e antecedido por uma vida de oração e também por uma certa regeneração por parte dos avivados. Então vemos que não é só bagunça, pular, isso, aquilo, mas havia coisas do tipo. O próprio George Whitefield falava a mesma coisa. Tá? Então, até o Vitor mesmo que voltou aí, está aí conosco agora, ele vai saber disso, que Jonathan Edwards, ele passa por essa situação, vê algumas manifestações relacionadas a isso, e algumas vezes vamos ver Martinho Lutero defendendo isso também, outras vezes não vamos ver mais. Agora,
quanto a isso, o conselho que eu dou a muitos aí, talvez muitos aqui sejam mais experientes que eu, mas eu creio que nesse momento deveríamos ser o menos dogmático possível. Menos dogmático possível. A exegese deve sobressair muito nessa questão. Muito. Porque, infelizmente, ou felizmente, a exegese não me dá espaço para crer que findou os dons espirituais. Eu posso dizer que há inferências. Eu posso dizer que lá em Hebreus 1, está dizendo que Deus falou conosco de uma forma no Antigo Testamento, mas agora ele fala conosco por intermédio do seu Filho. E Jesus nos é manifesto nas Escrituras. Então a Escritura é suficiente. Mas isso é uma inferência. É uma inferência. Não há nenhuma menção textual, exegética, assertiva quanto à questão do cessar dos dons. Por isso, como eu falei para o Júlio, eu tento olhar para o texto com um olhar muito exegético. E nessa questão é necessário eu ser mais exegético do que dogmático. Tá? E não sei se vocês estão me entendendo. O dogmatismo, às vezes, nos levam a olhar o sentido de algo olhando mais para a história do que para o texto. É como eu disse para vocês, olhar para a história é importante. Mas se eu olhar para a história somente, muita coisa vai ser perdida. O objetivo de olhar para a história é entender que a história nos leva para o texto. Tá? Se algo que está na história não nos leva para o texto, fica realmente complicado eu me dedicar apenas a um dogmatismo histórico. Tá bom? Então, uma outra concepção também, que vamos ver, não sei se vocês já ouviram falar, sobre os aliancistas. Existia um em particular, chamado Alexander Piden. Alexander Piden, ele era um aliancista, morava na Escócia, foi muito perseguido. Na época, a Escócia estava sendo muito perseguida por parte do Estado, né? Depois que vai ganhar uma outra roupagem aí, com John Knox, acaba ganhando a Escócia para o Senhor, mas a Escócia passou por um período muito ruim em relação a perseguições, e Alexander Piden foi um desses perseguidos. E esse aliancista, por mais que fosse reformado, calvinista, né, ele não era cessacionista, ele acreditava e piamente que os dons espirituais ainda estavam em vigor, até porque ele presenciava isso na sua igreja. Tá? E respondendo ao Vitor aí, e o apostolado? Bom, aí é uma situação diferente. Em relação ao apostolado, estamos nos referindo não a dons espirituais, mas sim dons de serviço, né? Dons ministeriais. Eu creio que o papel dos apóstolos, o termo apóstolo, ele está ligado apenas a aqueles que têm autoridade escriturística. Mas devemos entender também que existe uma terminologia que deve estar viva ainda hoje. Por exemplo, toda igreja deve ser apostólica. Toda igreja deve ser apostólica. Então, o apostolado da igreja não findou. A igreja ainda é autoridade, tá? Ela é apostólica. Agora, o que findou foi o apostolado do homem, né? Eu não creio que exista um ministério apostólico, né, para um homem. Todos os apóstolos, eles foram levantados pelo próprio Cristo, né? É claro que o termo ele deriva-se de algo que veio anteriormente. Já existiam apóstolos antes, só que esses apóstolos eles eram gregos, né? E eles eram levantados pelo imperador romano para levar o helenismo a outras nações. Então, um apóstolo, ele é aquele que é levantado por um rei para levar a cultura de um reino a outros lugares. Isso existia antes mesmo dos apóstolos. Os apóstolos, eles também são denominados assim porque o objetivo dos apóstolos era levar a cultura do reino dos céus para outras pessoas. E eles foram levantados pelo Rei dos Reis, pelo próprio Jesus.
Então, eu creio que o ministério apostólico se limita à igreja primitiva, tá? Esse dom ministerial, ele está ligado a uma autoridade que estava sendo exercida naquele tempo. Então, quanto a isso, né, eu creio que não exista mais, mas eu creio que exista a igreja apostólica. A igreja apostólica, sim, tá? O objetivo da igreja é levar o evangelho a todos os reinos, e quem ordenou que a igreja fosse o fundamento, que a igreja fosse o local ao qual a palavra de Deus fosse pregada, foi o próprio Jesus, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, foi Jesus quem disse que a igreja tem essa função. Então, se até hoje existe igreja, a igreja ainda é apostólica. Mas sobre o homem ser apóstolo, eu não creio, Vitor. Espero ter respondido a sua pergunta aí. Foi? Bom, se não houver mais perguntas, eu vou estar caminhando para o final da nossa exposição quanto às profecias, tá? O meu objetivo hoje foi trazer mais uma questão exegética quanto ao termo profecia, porque se a gente não ter um olhar exegético sobre isso, se a gente não ter um olhar intrinsecamente hermenêutico sobre essa questão, a gente não vai chegar a uma conclusão fiel. Tá? Não vamos chegar a uma conclusão fiel. A gente precisa, nesse momento, ser mais exegético do que dogmático. Tá? Veja, eu não estou dizendo que dogmatismo é algo ruim. Tá? Muitas pessoas vão dizer que não, ser dogmático é ruim. Depende do que você chama de dogmático. Tá? Eu só não posso deixar que o texto fique em segundo plano. Tá? Não posso deixar que o texto fique em segundo plano. O texto é o primeiro plano. A partir do texto, eu vou extrair suas ramificações. E o que o texto me diz sobre os dons? Existe algum texto? Eu vou perguntar até aqui para um de vocês que sejam sensacionistas, porque aqui é uma troca de conhecimento. Eu estou expondo a minha dissertação quanto ao continuismo. Sei que a maioria dos reformados eram sensacionistas, mas veja, o problema maior eram as revelações que vinham e os reformadores tinham que combater essas novas revelações, né? E manter ali o solo escritura. Porque veja, na Igreja Católica também tinham novas revelações. A Igreja Católica trazia muitas revelações que não estavam nas Escrituras. Então, Martinho Lutero, João Calvino, próprio Zwinglio, eles batem muito de frente com isso. Mas o problema ali não era em si os dons, mas as revelações. A maneira pela qual vinham as revelações. Esse era o problema primordial. Tá? Então, assim, é claro que eles também falam dos dons, alguns dizem que cessaram, mas não podemos generalizar. Vamos ver muitos reformadores que presenciaram a manifestação desses dons. Então, eu posso dizer, como eu falei, que a quantidade, que a intensidade desses dons, ele é bem menor do que era no Novo Testamento. Justamente porque o Novo Testamento era um período de avanço do Evangelho para que o cânon fosse fechado e os gentios fossem alcançados. Esse objetivo foi concluído. É claro que esse evangelismo, esse avanço da igreja ainda deve acontecer através das missões, dos evangelismos, mas vemos que um dos objetivos dos dons serem tão intensos naquele período é que era necessário o cumprimento de algumas profecias. Tá? Por isso eles eram mais intensos realmente. Tá bom? Então, esse é o final do nosso segundo bloco. Eu vou abrir aqui para perguntas, caso alguém queira fazer perguntas ou adendos ou algum comentário. Tá? Caso não haja, a gente vai estar finalizando o vídeo de hoje e espero aí que tenha sido esclarecedor. Mas antes eu quero saber por parte de vocês, cessacionistas, sabendo que eu também já fui, tá? Eu quero saber
exegeticamente, o texto mais fiel que alguém pode recorrer para entender melhor essa linha teológica. Tá? Estou falando aqui que tem algumas pessoas aí que precisam conhecer as duas vertentes. Eu apresentei a minha. Mas eu queria que vocês apresentassem algum texto para que as pessoas pudessem recorrer a ele e entender que os dons, eles alcançaram o seu propósito e não precisam mais deles. Se alguém puder fazer isso, seria bem lúdico aí para o nosso ensino. Vitor, tá aí? Você que é o cara do sensacionismo aí, ó. É necessário vocês ver a característica divina desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Tá, o que o Vitor está falando é que a gente precisa fazer uma teologia bíblica, né? Precisamos fazer uma teologia bíblica para chegar a uma conclusão. No caso, a gente iria usar o tota escritura. Não somente um texto em especial, mas a escritura como um todo. Tá, perfeito, Vitor, mas ainda assim, para fazermos uma exegese, é necessário fazermos conexões textuais para chegarmos a uma conclusão. Então, a necessidade de textos é necessária. Tá? Moisés foi o primeiro a ter o dom. Tá, depende. Tá? Naquele tempo era mais chamado de unção profética, né, o Vitor? E existe uma certa diferença entre dom profético e unção profética. Tá? É a mesma coisa da unção sacerdotal. A unção é uma autorização por parte de Deus para alguém exercer alguma função. Tá? O dom tem algumas diferenças ali do Novo Testamento para o Antigo que são bem claras. Tá? Mas o que temos que definir é o cessar desses dons. É claro que olhar para os seus propósitos, para o objetivo dos dons, é bom e isso nos ajuda a entender como funcionava. Em vários tempos, Deus cessou suas manifestações. Sim, claramente, isso aí é fato. A própria profecia, né, Deus ficou aí, alguns dizem 400 anos, aí, exatamente. Mas eu entendo isso. Mas veja, a pergunta é onde o texto diz que os dons cessariam. Se estamos falando de algo que está ligado à igreja do Novo Testamento, eu devo ver ou no Antigo Testamento ou no Novo alguma menção textual dizendo que esses dons cessariam. Tudo que o Vitor está nos mostrando aí são inferências textuais de que alguma coisa cessou. Tá? Mas várias coisas cessaram. Várias coisas. Por exemplo, hoje eu não preciso mais fazer sacrifício. O sacrifício cessou. Entendeu? Sim, Vitor. Veja, não há base literal dizendo que os dons continuam. Mas veja, os continuistas, eles seguem a linha que está escrito. Tá? Se está escrito que existem dons e não está escrito que esses dons cessaram, o que nos resta crer é que esses dons continuam. Tá? A única coisa que desmentiria o continuismo é algum texto dizendo que aquilo que acontecia não acontece mais. Tá? Não precisa de um texto dizendo assim, ó, esses dons aqui, eles vão continuar. Não precisa. O que acontece é, se existe algum texto, qualquer texto, que diz que aqueles dons não acontecem mais, precisa estar escrito. É por isso que eu falo, tudo que o sensacionismo apresenta são inferências e também concepções históricas. Tá? Agora, não tem como dizer que nós não temos textos dizendo que os dons continuam. Como que eu vou dizer, por exemplo, que os dons continuaram na igreja patrística se o cânon fechou antes da igreja patrística? Tá? O cânon fechou no primeiro século, a morte do último apóstolo.
Tá? Mas até a morte do último apóstolo, existiam dons. E a única coisa que me faria crer que esses dons não existem mais é algum texto dizendo que não existem mais. Tá? Por exemplo, por que eu creio que eu não preciso mais me circuncidar? Eu circuncido meu coração, como o Romanos fala, né? Lá em Romanos diz, o apóstolo Paulo diz que circuncidai-vos, pois, o vosso coração. Então, eu ainda circuncido meu coração, mas eu não circuncido mais o meu prepúcio. Por que eu não circuncido mais? Porque isso foi deixado para trás. Por que eu não guardo mais o sábado? Porque a palavra diz que essas coisas eram sombras. Por que, por exemplo, eu não sacrifico mais animais? Porque a própria palavra disse que o sacrifício já foi feito. Agora, para eu crer que eu não preciso mais dos dons, eu precisaria da mesma característica pessoal, dizendo que isso era apenas arquétipo. Os dons eram apenas temporários. Só isso. Entendeu? É a mesma coisa. Tá? O que eu peço concernente ao término de algo é que tenha a mesma característica do término de outros. Se hoje eu não preciso mais carregar a Arca da Aliança, é porque eu sei que lá em Hebreus vem me dizer isso. A nova aliança é superior à primeira. Tá? Se eu não preciso mais do templo, né? Se eu não preciso mais entender que o templo lá de Jerusalém é o local onde Deus habita, se eu não preciso mais de um tabernáculo, é porque eu entendo que hoje eu sou o tabernáculo do Senhor. E no final de todas as coisas, ele tabernaculará com o seu povo. Tá? Mas é a mesma coisa eu preciso saber por parte dos dons. Tá? Essa é a pergunta que eu tinha. E alguém tinha uma pergunta. Era o Gabriel. Gabriel, pode perguntar. Então, professor, eu queria saber, assim, mais relacionado a o dom e a espiritualidade da pessoa, né? Até porque, é claro, um cristão que é meio que um ímpio, né, entre aspas, um cara desse não tem nem condição, né, de executar um dom em si. Eu queria saber do senhor em relação a isso, a espiritualidade, entendeu? De um indivíduo para executar um dom. Ok. Veja, eu não vejo o dom sendo dado a pessoas mais ou menos espirituais. Pelo menos isso não me é revelado na Escritura. Tá? Na verdade, muitas pessoas aí têm dons, alguns dons de mestre, outros dom de profecia, que seja, mas existem pessoas mais espirituais, como você disse, mais espirituais que ele, que não têm esses dons. Tá? É claro que eu não vou crer também que um crente que vai na igreja e mata, e rouba, e bate na esposa, isso e aquilo, que ele vai ter algum tipo de dom. Tá? E se tiver algum tipo de dom, não é por parte de Deus. Deixa eu explicar usando um argumento aqui de Mateus 7:21. Mateus 7:21, alguns homens se encontram com Jesus, né, no dia do juízo, e eles falam, mas Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei. E Jesus fala assim, apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci. Ou seja, eles profetizaram, eles curaram e tudo mais. Todavia, o que Jesus disse é que ele nunca conheceu eles. Então, eu creio que esses dons que eles usaram não vieram da parte de Deus. Não vieram da parte de Deus. Então, eu creio que quando nós utilizamos um dom, por mais que nós não somos merecedores, tá? Pelo que vemos desses homens aí, pareciam que eles eram espiritualíssimos. Pareciam. Mas isso não quis dizer nada. Isso não quis dizer nada. Tá? Então eu creio que esse dar os dons por parte do Espírito Santo não pressupõe
uma santidade, né? Conforme Wesley falava, que nós conhecemos melhor os dons quando alcançamos uma excelentíssima santidade. Não creio. Eu creio que a santidade é importante, sim, mas eu não creio que uma pessoa que é mais próxima de Deus vai ter um dom e eu que não tenho tanta espiritualidade assim não vou ter. Eu creio que eu possa ter uma espiritualidade menor, eu posso orar menos que ele, mas mesmo assim o Espírito Santo me atribuía um dom e a ele não. Porque o Espírito Santo atribui um dom a quem ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer. Tá? Eu creio que é basicamente isso. Fábio, pode falar. Professor, só em relação, quando o senhor pede a questão da referência, né? Nós sabemos que não existe nenhum texto que diga claramente que os dons cessaram. Não existe um texto. O que existe, basicamente, são conceitos que foram elaborados ao longo do período, baseado também em alguns textos, né, que a gente sabe que tanto dentro da visão cessacionista como continuista, esses textos são usados para ambas as partes. E, por exemplo, o senhor falou uma questão também muito interessante, a questão histórica, né? Uma das coisas que o cessacionismo usa bastante é a questão histórica em si, né, que durante o período patrístico praticamente não se houve manifestação, não se ouve falar dessas manifestações, né, na igreja do primeiro século, a gente não vê esses relatos, uma coisa assim que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, as pessoas dizem assim, mas você não crê no dom de cura. Eu creio que Deus cura. Isso é incontestável. Deus, ele cura quando ele quer, a hora que quer e quando quer. Deus, ele não depende de alguém com um dom específico para manifestar essa cura. Por exemplo, uma das coisas que eu ouço muito Jesus não curou todos, os apóstolos não curou todos. Aí eu digo o seguinte, professor, eu sempre digo assim, de fato, isso é verdade, mas todos que foram a essas pessoas, tanto a Jesus como aos apóstolos, todos foram curados. Né? O que faz com que essas pessoas, os apóstolos de Jesus, não tenha curado a todos? Por exemplo, há um texto de Mateus, capítulo 3, não sei se é Mateus, que fala que Jesus não curou a todos da sua cidade de Nazaré por causa da incredulidade. De Casso tem uma interpretação bem interessante desse texto. Ele não diz que Jesus não curou por causa da incredulidade. Ele diz que Jesus não curou por conta do seu ministério. Jesus não curou ali todos, não é porque Jesus não quisesse, e nem por causa da incredulidade, porque se nós observarmos, há momentos, há relatos bíblicos de que Jesus operou milagres, mesmo as pessoas não crendo. Há relatos de, mesmo mediante a incredulidade, Jesus operou milagres, né? Uma outra coisa também que o cessacionismo usa muito é a questão de 1 Coríntios capítulo 13, o verso 10, que é bastante usado, né? Quando vier o que é perfeito, ali há um grande debate teológico do que é o perfeito, né? Alguns vão dizer que o perfeito ali é o arrebatamento da igreja, outros vão defender que é o fechamento do cânon, né? Inclusive o MacArthur acredita nisso, ele defende, ele faz algumas comparações ali no texto original, mostrando o antecedente, de que a referência ali seria ao cânon, né? Mas a gente sabe que... Desculpa cortando a sua expressão, MacArthur, ele não acredita que é o fechamento do cânon e nem o arrebatamento. Ele acredita que o perfeito é como todos estiverem no céu. Então ele dá essa inferência que não é nem o arrebatamento e nem o fechamento do cânon. Ele diz isso nos escritos dele. Ok, irmão, obrigado. Então, irmão D'Angelo, de fato não existe nenhum texto bíblico, né, que comprove fielmente
que os dons cessaram. O que existe são conceitos que são alicerçados em estudos, em textos e na história. Mas, de fato, não existe assim, um texto dizendo que os dons cessaram, né? Por exemplo, um outro texto também que se usa, as pessoas falam a respeito do batismo, né? Que o falar em línguas é a evidência do batismo, né? Mas Paulo, lá no capítulo 12 de Romanos, ele vai dizer que todos foram batizados em um só corpo. E nos versículos mais na frente, ele vai dizer que nem todos falavam em línguas, né? Então, o que existe, basicamente, são conceitos que são constituídos ao longo de um estudo, né, das Sagradas Escrituras. O som. Desculpa. É interessante isso que você falou, meu amigo. Como eu disse, o que realmente existe, né, como ex-sensacionista, são inferências boas, óbvio, inferências boas. Quem que a gente chamaria de inferências lógicas, né? Exato. Nem toda inferência é ruim. Na verdade, inferência é um meio exegético. Tá? A inferência é um tipo para você entender algo que não está claro. Por exemplo, a própria Trindade, no início da história, ela foi analisada como inferência, porque também não existe um texto sistemático que fale da Trindade, né? Não existe um texto sistemático, um capítulo só falando, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Jesus e tal, não existe. Toda a afirmação trinitária, ela é dúbia. Por isso que houve uma necessidade dos pais sistematizarem a Trindade e usaram também a inferência para isso. Então, eu não sou contra a inferência. O problema da gente fazer isso é justamente o seguinte. Você citou aí alguns textos, eu creio no seguinte também, quando você falou sobre o batismo, a evidência do batismo ser o dom de línguas, eu rejeito totalmente isso. Rejeito totalmente, até porque Paulo fala, nem todos que falam em línguas são espirituais. Não adianta falar em línguas, mas dizer que Jesus é anátema. Ele usa esse termo lá. Então, ele está dando muita ênfase ao Espírito e rejeitando a obra de Cristo. E isso não existe. Né? Os próprios coríntios rejeitaram a ressurreição. Por isso que em 2 Coríntios 15, ele vai falar lá no maior capítulo do Novo Testamento que é importante crermos na ressurreição. Então, o povo de Corinto tinha problema com a pessoa de Cristo. Então, havia desordem, muita manifestação do Espírito que às vezes não era Espírito. Sabemos que a cidade de Corinto é uma cidade politeísta, né? Havia muito essa cultura lá. Na verdade, a igreja de Corinto ela era uma igreja muito problemática, né? Por isso, Paulo enfatiza essa questão da ordem, né? De colocar tudo nos seus devidos lugares. Exatamente. Agora, a importância de frisarmos também o objetivo desses dons, né? Como você disse lá em 1 Coríntios 13, que havendo línguas cessarão, havendo profecias também, mas veja, nessa mesma referência, fala que havendo conhecimento, cessará. Veja, o conhecimento não cessou, o conhecimento ainda continua. Então, eu creio que essa perfeição, onde está falando que o maior de todos ali é o amor, claro que vamos ver que o apóstolo Paulo usa hipérbole ali, ele usa situações hipotéticas, ele não falou que ele fala a língua dos anjos. Ele falou que ainda que ele falasse a língua dos anjos. Então, assim, existe, além da hipérbole, a questão hipotética. É um texto hipotético. Então, ali, talvez não seja um texto muito bom para falarmos de cessacionismo. Tá? Agora, como eu falei, podemos usar a concepção histórica? Podemos. Mas, nesse momento de dubiedade teológica, devemos ser mais exegéticos do que dogmáticos. Tá? Quando a gente olha para a história e a gente olha para as inferências aplicadas a essa terminologia, a gente vai ver muito dogmatismo, até mesmo por parte dos reformadores, porque nunca Calvino, até mesmo na epístola de Calvino, de Corinto, tanto ele, Matthew Henry também, que era um excelente comentarista do Novo Testamento, nós não vamos ver eles trazendo uma exegese por parte de 1 Coríntios 14, falando que os dons cessaram.
Tá? O que eles falam é que aquela igreja ela estava muito limitada ao seu contexto cultural. Então, o dom espiritual estava sendo corrompido pela ideia que as pessoas tinham de manifestação espiritual. Por isso que era língua de mistério. Paulo usa esse termo, porque eles entendiam o que era mistério. Porque muitos ali estavam saindo do politeísmo e entrando na igreja. Então, Paulo tinha que se adequar à linguagem deles. Tá? E ele criticou isso. Olha, o que vocês estão falando parece que não é nem idiomático. Então, olha, isso aí é melhor vocês profetizarem. É melhor vocês trazerem um ensino do que falar que vocês estão falando. Né? Professor, pelo que eu entendi, então o senhor não acredita que o dom de línguas de Atos e o dom de línguas em 1 Coríntios sejam distintos, são os mesmos. Línguas e idiomas humanos. Creio. Porque eu não sei se o senhor sabe, porque tanto o HDL quanto o Donald Carson, ele vai defender, e eu acho isso um absurdo, que ali era língua mesmo ininteligíveis. Não. Inclusive, Carson traz uma explicação que eu achei assim, um absurdo para alguém da estirpe dele, de um cara altamente qualificado, um homem que é especializado em Novo Testamento, trazer o entendimento daquele, que eu não sei se você já leu o livro dele sobre o continuismo, que ele traz uma explicação sobre o dom de línguas, que eu achei um absurdo aquilo. Tá aqui, cara. Tem muito. Eu vou ter que procurar, mas tá aqui. Senão eu até mostrava para vocês aí. Mas olha, eu li o livro dele. Deixa. Cara, eu fico triste com isso, porque o D. Carson é um dos maiores, na minha concepção, um dos maiores teólogos do Novo Testamento, o Carson. Mas eu acho que... Eu leio bastante Carson porque ele realmente é muito bom. Mas olha, eu preferiria que vocês lessem Gruden quanto a isso. O Wayne Gruden. Eu ainda não li Gruden ainda. Ele tem um livro falando sobre profecia. Pesquisa. Eu te mando o link depois. Mas o J. Carson, ele vacilou bastante. Na verdade, eu falei, eu nunca tinha lido ele todo. Aí ontem eu dei uma lida, né? Ontem. Dei uma lida. Deixa eu passar pro pessoal. Quando eu li, eu falei, não, eu não vou falar isso com ele, não. Então, é absurdo. Absurdo. Mas isso, todos os teólogos vai ter um lado aí que é estranho. Né? Então, assim, eu creio que é a mesma coisa, só que ali Paulo fala essa linguagem de mistério porque ele está fazendo uma adaptação textual para as pessoas daquela cidade. Porque, veja, não é só na cidade de Corinto que tinha dons espirituais. Em outros lugares também tinham. Mas por que apenas em Corinto que Paulo vem falar esse termo? Justamente porque havia um problema ali quanto a questões de mistério. Tá? Havia esse problema. Agora, o dom de línguas é idiomático. Isso aí é fato. Tá? Bom, eu creio que 11h42, nós estamos há quase 2 horas nessa levada aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, aproveita, e estamos caminhando para o final. Só para fechar aqui, como eu já havia falado, eu creio sim que Deus possa usar alguém em uma língua que ele não conheça, né? Eu sou cessacionista. O que eu não acredito é nessas línguas que hoje a gente vê no meio pentecostal, por exemplo. Pessoas falando no meio do culto desordenadamente e aquelas coisas todas. Naquilo ali eu não creio. Mas eu creio sim que Deus, em um momento específico, como eu já citei aqui no início, Deus possa sim falar com a comunidade, usar um missionário, alguém, para levar uma mensagem bíblica em um idioma que ele nunca estudou. Eu creio que Deus pode operar de forma sobrenatural na vida de alguém dessa forma, sim, perfeitamente. Obrigado, sim, professor. E pastor? Oi, Gabriel. Eu posso fazer uma pergunta para o Fábio? Assim, só para me entender o pensamento dele rapidamente. Claro.
Hein, Fábio, é o seguinte, só para não Diga. saber do senhor. Não me entenda mal, tá? Tudo bem, eu Se o já senhor tá até dizendo imagino. Se o senhor está dizendo dessa forma, que acredita no dom de língua, né? Que pode acontecer, só acredita que Deus pode curar através de uma pessoa. Se o senhor acredita nos dons, qual que é a diferença? Que eu não estou entendendo, entendeu? Não estou conseguindo diferenciar o continuísmo reformado, né? Que é o que eu acho mais Sim. interessante, do cessacionismo. O que muda? Só para eu saber aqui. Irmão, na verdade, o professor D'Angelo, ele vai me corrigir se eu estiver errado. Na maioria dos continuistas, eles acreditam que uma pessoa, ao orar por outra e essa pessoa ser curada, é porque a pessoa tem um dom. Entendeu? Você está me entendendo? Ou seja, se eu orar por alguém e essa pessoa receber o milagre, eu tenho o dom para orar. Aliás, de curar essa pessoa. Eu, como cessacionista, eu creio que Deus ele pode curar uma pessoa sem necessariamente a pessoa ter o dom. Eu posso orar por alguém, interceder por alguém que está enfermo, e Deus, pelo seu poder, alcançar esta pessoa. O que eu não creio é que os dons se manifestam hoje da mesma forma do período apostólico se manifestava. Os apóstolos tinham os dons, todos eles tinham naturalmente. Em algum momento o dom falhou? Quando eles clamaram pelo dom? Não. Nunca falhou. Hoje em dia as pessoas oram por 100 pessoas, dessas 100, 2 são curadas. Aí o cara diz, eu tenho um dom. Não, isso não é dom. Porque se ele tiver o dom, automaticamente ao ele orar e impor a mão sobre alguém, essa pessoa deveria ser curada. É naturalmente que todas as pessoas ao redor deles naquela época não foram curados, mas todos aqueles por quem eles oraram e impuseram as mãos foram curados. Eu defendo que a pessoa que tenha o dom, ele tem que provar que ele tem um dom. Ele tem que dizer, eu vou orar por essa pessoa e essa pessoa vai ser curada. Porque se ela não for curada, ele não tem o dom. Eu creio assim, eu creio que Deus pode operar milagres, pode curar, mas independentemente de alguém ter um dom, ele pode fazer isso. Só para dar um complemento com o professor, se ele me permita me dizer, é que assim, o que eu acredito, fielmente, tem vários continuistas também que usam esse argumento, tanto cessacionista, então, se tipo assim, quem defende? Eles falam assim, então, tem gente que é continuista que dá isso aqui, tem pessoa que pensa que aquela pessoa que tem um dom de cura vai lá no hospital e cura todos. Mas os cessacionistas também usam esse argumento. Se você tem um dom de cura, você vai lá e cura todos. Um fala que não era assim, né? Os continuistas falam que não era desse jeito, e os continuistas falavam que não eram daquele jeito, e os cessacionistas falavam que eram daquele jeito. Mas, na verdade, a gente vê lá no tanque de Betesda, por exemplo, que tinha várias pessoas que quando, segundo lá a tradição dizer, o anjo batia na água e as pessoas tinham que pular, né? E tinha um cara lá que Jesus soube que ele estava anos e anos esperando o milagre. E Jesus, era lógico que tinha várias pessoas lá e Jesus curou ele, né? Somente ele. Segundo as escrituras, só relata ele. Então, o que eu acredito era o seguinte: os apóstolos e Jesus não curavam a todos, por quê? Porque Deus ou o Espírito Santo deveria autentificar nele que aquela pessoa seria curada. Então, por exemplo, no caso dos apóstolos, o Espírito Santo tinha que autentificar que aquela pessoa seria curada, o que não acontece no dia de hoje.
como o Fábio citou, tem muitas pessoas, por exemplo, que oram por 100 pessoas e 2 é curadas e fala que tem um dom de cura. Isso não é bíblico. Então, por exemplo, a Bíblia diz o seguinte: quando a gente pedir alguma coisa e ser da vontade de Deus, isso acontecerá. Então, o que acontece no dia de hoje é apenas um pedido a Deus. É somente um pedido e Deus responde pela vontade que Ele quer. Então, por exemplo, no caso do dom de línguas, o Espírito Santo tinha que autentificar no coração da pessoa para a pessoa exercer esse dom. Então, por exemplo, essa autentificação é a certeza que a pessoa seria curada. Então, a autentificação, hoje em dia, ninguém tem a curada, tem essa certeza, essa autentificação. Vou te dar um exemplo. Nas igrejas pentecostais, ou os carismáticos, eles erram, segundo a minha visão, de atribuir isso como dom. Porque é o seguinte, tem 100 pessoas, eles cura 2, fala que foi curar, que tem o dom de cura, não sei o que tem. Mas isso não tem nada a ver com os dons. Poderia ter 100 doentes, mas o Espírito deveria autentificar que aquilo seria exato. O que eles fazem? Eles pedem a Deus, eles profetizam a Deus, e é somente a sorte. Então, se a pessoa, pela sorte, digamos assim, entre aspas, é curada, eles atribuem aquilo como um sinal de maravilhas. Então, esse ato de errar nos dons espirituais, como eu vejo no meio carismático e pentecostal, fazem os dons atuais serem errôneos. O Fábio vai concordar comigo. Correto? Hein, Vitor? Se a pessoa pedir para Jesus falar. O dom, ele dá, será? Tu citou o texto, que tudo aquilo que a gente pedir, ele dá. Se a pessoa pedir o dom da cura, ele dá, será? Não. Uma pergunta, assim, só para me saber. Não dá? Não. Com base em quê? Com base em qual verso? Deixa eu, para me encerrar aqui, a pergunta ainda do irmão, eu tenho um negócio que aconteceu na minha vida algum tempo atrás. Nós estávamos em um culto e a esposa do irmão, dono do lar, que nos cedeu a casa para fazer o culto, ela estava em estado... aliás, ela já havia sido diagnosticada com câncer. Essa irmã, até hoje, ela está super bem. E ela estava prestes a fazer uma cirurgia para remover 2 tumores que havia nascido no seio dela. E o médico constatou que, de fato, era câncer, que ela tinha que tirar o seio, na verdade. Ela ia fazer uma cirurgia, né? No dia seguinte, isso foi um dia de domingo, no dia seguinte ela já ia para o médico retirar o seio para remover o câncer. E no final do culto, o esposo dela me chamou assim: irmão Fábio, você poderia orar pela minha esposa? Eu disse: posso, irmão, posso sim, naturalmente. E diante assim da oração, sem impostação de voz, sem colocar as mãos nela, sem ninguém, ela na minha frente, eu orando por ela, o esposo dela aqui do lado, ela desmaiou. E quando ela tornou, ela disse que sentiu uma queimação no corpo dela muito grande, como se estivesse queimando a região do seio dela. No dia seguinte, ela foi para um médico para fazer a cirurgia, e como toda cirurgia antes, eles fazem uma verificação para ver o estado que a pessoa está. Foi constatado que ela não tinha mais nenhum tumor no seio. E até hoje ela está com os 2 seios nos seus lugares, com saúde, nunca mais teve que ir ao médico. Eu atribuí isso a algum dom? Nunca fiz isso. Porque por quantas pessoas eu não já orei depois disso? E outras pessoas não foram curadas. Inclusive, tem pessoas que morreram. Eu vou dizer que eu tenho o dom? Não. Mas o que é que eu posso dizer? Que Deus, pela sua soberania, quis curar a irmã. E louvado seja o Senhor por isso. E é nisso que eu creio. Perfeito. Júlio, quer falar alguma coisa?
Quero, D'Angelo, só um adendo aí, só um adendo rápido, devido ao tempo, ao que tanto o Vitor quanto o irmão Fábio falou, é a questão de eu percebi aí uma certa preocupação, que a pessoa tendo dom, ela seja obrigada, entre aspas, a curar qualquer doente. E nem mesmo entre os pentecostais clássicos isso existe, nem mesmo na doutrina bíblica. O fato da pessoa ter o dom e ela impor a mão sobre uma pessoa e essa pessoa, para comprovar que essa pessoa tem o dom, a pessoa tem que ficar curada. Isso não existe. Nem mesmo nas páginas da Bíblia Sagrada, para confirmar que essas pessoas têm o dom na sua vida, as pessoas têm que ficar curadas no tempo da pessoa que impõe a mão. Como o Vitor falou também, não é no tempo da pessoa que põe a mão, é no tempo de Deus. Todas as coisas que nós fazemos ou venhamos a fazer é dentro da vontade de Deus. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu tenho o dom e você vai ficar curado. Você pode até agendar um curo de bênçãos e milagres, de curas e maravilhas, e você pode até arrogar e dizer que tem o dom, ou não ter o dom, e apropriado da palavra, e ainda assim passar a vergonha, porque não é no meu tempo, não é no teu tempo, não é no nosso tempo, não é no tempo daquele que diz ter o dom, é no tempo de Deus. A Bíblia diz que tudo é feito conforme a vontade dele, para ele, conforme o querer dele. E por mais que a pessoa tenha o dom naquele momento, e ele colocar a mão e a pessoa não ser curada, e aí ficou comprovado então que ele não tem o dom? Então eu creio que aí é que mora o perigo, dizer que se a pessoa tem o dom, ele vai colocar a mão sobre a cabeça da pessoa e a pessoa vai ser curada ou qualquer problema. Não, não existe isso. Nem mesmo entre os pentecostais clássicos, isto é defendido. Isso é até uma infantilidade, defender isso, que se a pessoa tem o dom, ela tem que orar e a pessoa ser curada. Obrigado. Juro, é exatamente por esse motivo, irmão, que eu não creio nessa manifestação do dom hoje. Porque se o irmão me mostrar qualquer apóstolo ou Jesus impondo as mãos sobre alguém e esse alguém não ter recebido o milagre, aí eu creio que o dom não precisaria curar todo mundo em quem eles impôs as mãos. Naturalmente que com isso eu não digo que todos que estavam à sua volta foram curados. Por que nem todos foram curados? Porque nem todos procuraram eles. Mas aqueles que foram, até os apóstolos que tinham o dom, foram curados. Em nenhum momento, nesse período, o dom falhou. É só por isso mesmo. Mas fique em paz, meu irmão. Amém. Amém. Mas só mais uma, D'Angelo. Só essa observação para fechar realmente. Olha, mas a respeito, se a gente usar o critério da libertação, que é algo parecido também como um dom para a cura das pessoas, nós vamos ver no ministério as pessoas que andavam com Jesus e até seguidores deles que não foram capazes de libertar pessoas, até de libertar pessoas oprimidas por demônios. Se eu usar essa mesma lógica do princípio da cura para os seguidores de Jesus Cristo, no contexto em que Cristo viveu, pelo fato deles não conseguirem libertar algumas pessoas, expulsar alguns demônios, poderia migrar esse mesmo exemplo para as curas. Não é no tempo, não é no tempo dos apóstolos, não é conforme o querer deles. Existe uma vontade de Deus, existe um propósito de Deus específico para cada cura, para cada libertação. For assim, não tem para onde correr, esse é o fato. Existe o propósito de Deus para cada cura ou libertação. Perfeito, Júlio. O que devemos ressaltar também é que os apóstolos, eles eram seguidos por uma multidão de gente. E seria muito fácil dizer que toda essa multidão era curada. Pô, ia dar ruim, né? Os médicos iam perder o emprego. Então, assim, a Bíblia, é claro que a Bíblia não vai relatar tudo o que aconteceu. Os apóstolos viveram anos ali, décadas, com a igreja. E é claro que muitas coisas que aconteceram não tem como ser relatada. O que podemos saber é que uma multidão seguia os apóstolos e uma multidão também doente, pobre, depressiva. E nem todos iriam ser curados, senão fechem os hospitais da igreja primitiva. Fechem, não precisa mais de médico. Então, o que estamos falando é o seguinte, o dom, ele não é de autonomia daquele que tem o dom. A palavra diz que Deus dá o dom a quem ele quer, mas é Deus quem age nessa pessoa. O dom, por exemplo, a fé é um dom. A fé é um dom. Se eu, por um momento na minha vida, eu deixar de ter fé, por uma turbulência, um trauma, isso quer dizer que a fé não existe mais? Não. A fé ainda existe. A questão é que naquele momento houve uma turbulência.
A cura é a mesma coisa. Quer dizer que se eu impor a mão sobre alguém e esse alguém não for curado, quer dizer que eu não tenho um dom? Também não quer dizer isso. Porque quem vai agir no momento que quer agir é Deus. Imagina alguém com dom de cura na época de Jó, impor a mão sobre Jó para curar Jó. Deus não queria que Jó fosse curado naquele momento. Então, o dom ele age de acordo com aquele que dá. O dom não é meu. Eu tenho ele agora porque Deus me deu. Mas é ele que é o dono, é ele quem governa o dom. É ele quem governa o agir desse dom. Então, eu creio que não há possibilidade mesmo desses dons acabarem justamente por causa disso. Mas, Fábio, você é um excelente expositor do sensacionismo aí. Excelente, que boa mesmo. Mas... Reverendo, olha o que diz Mateus 8 e 16. Mateus 8 e 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Certo. Texto de Mateus 8 e 16. Isso pode acontecer, ué. Já teve eventos na minha cidade, em uma determinada igreja, onde pessoas foram, muitas ali eu conhecia e realmente sabia que estavam adoentadas, e todos ali foram curados. Todos ali foram curados. Isso quer dizer que sempre vai acontecer? Não. Edângelo, Oi. o Fábio só esqueceu de mostrar outra passagem da decepção dos discípulos quando foram pregar, voltaram decepcionados porque não expulsaram muito demônio. Ele só pegou a passagem que era do interesse dele. Cara, Eita, Fábio. Só vocês mesmo, gente. Vocês são incríveis. Não, mas é sério. Eu entendo o lado de ambos, né? Eu creio que Júlia é continuista, eu também sou. O Fábio, ele é o que eu era. Então, eu entendo também o lado do Fábio. Tá? As inferências aplicadas pelo sensacionismo não são, assim, inúteis, né? Óbvio que não, mas são inferências. E a inferência, infelizmente, ela tem a característica de não ser suficiente para uma exegese. Essa é a problemática. Não é que seja ruim, mas é que não seja suficiente. Então, acaba sendo mais dogmático do que exegético. Então, essa é a minha preocupação maior. Mas vamos ter que finalizar. Gente, eu creio que essa foi a melhor videoconferência que a gente teve. Meu Deus. Então, falando pro pessoal, então, só para cortando, desculpa. Vou fazer uma conferência aí explicando o sensacionismo, tá? Quem quiser participar aí, fica à vontade. Irmão, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do reverendo D'Angelo, né, por se dispor a fazer isso aqui com a gente. E isso aqui eu acho muito maravilhoso, irmão. Falar das coisas de Deus, aprender com os irmãos, isso aqui para mim é algo que realmente alegra o meu coração. Aprender com os irmãos, conversar dentro da respeitabilidade, dentro daquilo que, respeitando cada limite um do outro, eu acho isso incrível e amo falar de teologia, meu irmão. Eu amo mesmo, porque é bom falar das coisas de Deus. Muito, muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. O prazer foi meu. E Gabriel fez uma pergunta aí, qual o tema da próxima conferência? Vai ser aliancismo, tá? E veja, gente, eu não vou querer aqui impor a minha ideia. Eu vou expor o que é o aliancismo de maneira teológica, fiel, e é claro, todos têm direito aí de questionar, se alguém for dispensacionalista aí, fiquem à vontade. Tá? E outra coisa também, eu queria pedir que o pastor Fábio faça uma oração aí para a gente finalizar, pode ser? Amém, meu irmão, pode sim. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, meu Deus, por esse momento de aprendizado da tua palavra. Que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre a vida de cada um dos irmãos, nos conduzindo, Senhor, a cumprir sempre a tua boa vontade. Que o teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, nos conduzindo, nos ensinando, nos guardando de todo mal. Muito obrigado, Senhor, e que a tua mão esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Dê um restante de dia em paz e abençoado, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua bondade, Senhor, se manifestar em nossas vidas, mesmo sem merecermos, ó Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.
Gente, forte abraço. Júlio, muito obrigado pela presença. Fábio também, Gabriel. Amém, meus irmãos. Deus Deus abençoe abençoe. vocês, tá? Tchauzinho.